Olá, bom dia, paz a todos. A palavra desta manhã é submissão. João capítulo 4, versículo 34, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Amém? Submissão, né? Qual o significado desse termo? É estar debaixo de uma missão, é sujeição, é disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, de obediência, docilidade. Mas já de antemão, eu gostaria de diferenciar o que é submissão de subserviência. Muitas pessoas confundem muito esse termo e nós temos ouvido relatos ao longo dos anos de pessoas que vivem em subserviência ao outro, ao cônjuge, ao patrão e não em submissão. São coisas diferentes. Vamos ficar bastante atentos a isso, porque a Bíblia nos chama para sermos submissos e não subservientes. E você já parou para pensar que o universo segue uma ordem? Você já parou para pensar que as coisas não estão onde elas estão por obra do acaso? Você já parou para pensar na sua missão? Qual é a sua missão? Porque submissão é o mesmo que estar debaixo de uma missão. Talvez lhe venha à cabeça muitas respostas e questionamentos, né? Quem nunca? Talvez você possa até se perguntar: para que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? Nós sabemos pela palavra, quando nós lemos o livro de Jó. Se você não leu esse livro, eu sugiro que você leia. É maravilhoso, não só ouvir o que os outros contam, mas leia o livro. Ele mesmo amaldiçoa o dia do seu nascimento. Tamanha dor que ele sentia, tamanho processo pelo qual ele estava passando, né? Quem nunca teve um dia de dúvida, de desespero, de medo, de se sentir indigno da sua própria existência, não é verdade? Quantos até mesmo já não duvidaram de ser filho da própria mãe? Eu acho que eu não sou dessa casa, eu não nasci aqui não, eu não sei para que eu existo, não é verdade? Talvez você até já tenha pensado que nasceu na família errada. Acontece com todos nós, todo ser humano de vez em quando tem um pensamento ou outro de indignidade, de se sentir fora daquele ambiente e não compreender o propósito da sua vida. Mas eu quero lembrar para você hoje, quero lembrar para mim, para nós não somos obra do acaso, amém? Nós vamos olhar para essa experiência de Jesus aqui na palavra e nós vamos aprender com Ele, nós vamos aprender algumas coisas com Ele, né? Ele está reagindo ao questionamento dos seus discípulos sobre a questão do alimentar-se, né? Eles trazem comida após aquele episódio de ele estar com fome, estar na missão, e aí os discípulos trazem comida e ele diz a eles: vocês não sabem, rapazes, né, que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em fazer a sua obra? Porque, na verdade, quando Jesus fala isso aqui, ele está focado na missão. Porque certamente que ele não iria passar fome física, ele comeu, não é verdade? Mas nesse texto ele está declarando que ele está na missão e que ele precisa cumprir este propósito neste momento. Certo? Porque ele é totalmente subordinado ao Pai. Ele é submisso. Jesus é o maior exemplo de obediência, sabe? Ele exprime aqui a obediência que ele tem ao próprio Deus. Ele exprime o papel ao qual ele veio. E nós sabemos, queridos, que o termo submissão está meio escasso nos nossos dias. Quando se fala em submissão, até uma exaltação exacerbada, né? Como se nós nos tornássemos ouriço cacheiro. Eu me submeter à ordem do patrão, da minha mãe, do meu pai? Eu vou fazer tudo do meu jeito, eu sou mais eu. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida, na nossa história? Né? Olha ao seu redor, vamos olhar à nossa volta. São tantos filhos submissos aos pais, insubordinados, literalmente rebeldes que fazem o que querem. Na verdade, são esposas insubmissas aos seus maridos. E quando eu falo de insubmissão aqui, repito, não estou falando de
A questão da submissão está ligada a estar debaixo desta missão. Caminhar junto com, pensar junto, conversar sobre, dialogar, traçar um plano. Não é ser subserviente. O outro manda e você obedece às cegas. Vamos deixar isso bastante claro aqui. Né? São líderes que não se submetem à sua liderança, lideranças coesas, coerentes, e há líderes que não se submetem, querem insurgir contra aquela liderança. E nós somos insubmissos ao próprio Deus em tantas circunstâncias da nossa vida. E essa lista ela é infindável se nós formos relatar aqui. A lista é muito grande, mas eu gostaria que você olhasse ao seu redor. Vamos olhar ao nosso redor e vamos fazer essa reflexão sobre esse tema. Se há caos, se o caos está instaurado na minha, na sua vida, ao nosso redor, certamente é porque há muitas áreas em nossa vida que estão desalinhadas com a vontade de Deus, com a submissão que Deus propôs para mim e para você. Vamos olhar para Jesus, amém? O maior exemplo de submissão e obediência. Vamos aprender com o Mestre a sermos submissos, e você sabe em que área você precisa se submeter a Deus, a seus pais, a alguém que está sobre você em uma determinada situação. Você sabe. Aprenda a ser submisso, que eu aprenda a ser submissa, ser uma mulher submissa, uma filha submissa ao Senhor, para que eu possa colher os frutos dessa obediência, dessa submissão. Amém? Quando nós vamos lá para Tiago, capítulo 4, versículo 7, o texto nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que sejamos homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, submissos ao Senhor, submissos à autoridade que Ele colocou sobre nós, para que nós possamos colher bons frutos na nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe o nosso dia, o restante de semana, e que nós possamos pensar qual é a área da nossa vida que precisamos ser submissos. Amém? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.